Então, o trabalho de vocês será fazer um vídeo construindo ângulo reto, agudo, raso e obtuso. O ângulo reto é ângulo com medida igual a 90 graus. Agudo é ângulo com a medida menor que 90 graus. Raso é o ângulo exatamente com 180 graus. E obtuso é o ângulo com medida maior que 90 graus. Vocês vão fazer esse vídeo, fazer os ângulos e depois vocês irão medir os ângulos, ok? Vão falar o nome de vocês, a série que vocês estudam e vão desenhar os ângulos, depois vão medi-los e classificar como agudo, obtuso, reto ou raso. E vocês também terão que postar esse vídeo no Instagram, marcando a escola e a professora de vocês, ok? A escola CEAP e a professora Bruna. Um exemplo para vocês. Eu sou a Bruna Guimarães, estudo no 6º ano da escola CEAP e vou desenhar quatro exemplos de ângulos: o ângulo reto, o ângulo agudo, raso e o ângulo obtuso. Vamos iniciar do ângulo reto. Nós fazemos uma reta qualquer. Vem com o transferidor. Vamos vir com o nosso transferidor. Exatamente. Posicionando exatamente o nosso transferidor, primeiro, para formar o nosso ângulo de 90 graus. Observando do lado direito, interno direito, posso também observar do lado externo esquerdo, mas vou observar do lado interno direito. Então, até o 90 graus eu venho aqui e marco. Vou vir com o próprio transferidor ou com a régua. Ligar, fazer uma reta passando pelo tracinho que eu marquei e pela minha reta inicial. Exatamente. Venho com o meu transferidor para provar que o ângulo tem 90 graus. Posiciono corretamente. Posicionada corretamente o meu transferidor, eu observo que a medida é exatamente 90 graus. Então, eu venho aqui e faço o símbolozinho que representa 90 graus, que é o quadradinho com um pontinho no meio. Ângulo reto. Agora, nós vamos desenhar o ângulo raso. O ângulo raso só precisa de uma reta ou semi-reta. E aí, eu venho aqui e traço e faço meu semicírculo. Esse semicírculo vai nos dar a ideia de ângulo, vai dizer que nós temos o ângulo aqui. Então, medindo esse ângulo, observamos que o ângulo raso eu posso utilizar tanto o lado esquerdo externo quanto o lado interno direito, que vou conseguir medir os 180 graus do meu ângulo raso. Então, a classificação desse daqui é ângulo raso. O ângulo raso tem exatamente 180 graus. Agora nós vamos desenhar o ângulo agudo, que é o ângulo menor que 90 graus, ok? Então, desenho novamente uma reta qualquer. Venho com o transferidor. Ajusto o transferidor corretamente. Gente, esse meu tracinho tem que ficar exatamente onde vai ser o vértice do nosso ângulo, ok? Se ele ficar aqui, mais ou menos, então depois quando você vier com a reta da medida em graus que você quer fazer o seu ângulo, então vocês têm que vir
até aqui e não até aqui, ok? Tem que ser exatamente onde vai ficar o vértice. Então, para não me perder depois, eu já vou medir a partir daqui, ou mediria também a partir daqui, para formar exatamente o ângulo que eu preciso, ok? Então, ajusto corretamente bem no vértice, ajusto aqui na minha reta original 0, do lado externo, e aí faço meu ângulo. Como é um ângulo agudo, é menor que 90 graus, então pode ser de 1 até 89 graus. Vou escolher fazer o meu ângulo de 60 graus. Poderia ser 55, 85, até o ângulo de 99 graus, tá? Então, venho com minha régua ou com o próprio transferidor, vou unir, formando uma reta. Vou unir a minha reta, que já está desenhada, com o meu tracinho. Vou unir. Observem que exatamente no ponto que eu coloquei o meu tracinho do transferidor, é onde vai ser o meu vértice do meu ângulo. Então, venho aqui, coloco o semicírculo para indicar que aqui tem um ângulo. Posicionado corretamente, o tracinho está exatamente no meu vértice. O 0 da parte externa está exatamente na minha primeira reta. E na minha segunda reta está dando exatamente nos 60 graus. Então, eu cumpri o que eu falei, que eu ia fazer um ângulo de 60 graus. Ou seja, um ângulo agudo. Agora, concluí fazendo meu ângulo obtuso. Então, traço uma reta qualquer. Lembrando que, quando eu vier com o transferidor, se o meu ângulo for ficar do lado direito, eu tenho que vir com o meu transferidor, exatamente com o meu tracinho, onde vai ficar o meu vértice, tá? Aqui, o meu ângulo ficou pro lado esquerdo. Agora, eu vou fazer esse ângulo aqui pro lado direito, com a abertura pro lado direito, mas vocês também podem fazer com a abertura pro lado esquerdo. Como só falta fazer o ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus, então eu venho aqui, exatamente onde vai ficar o meu vértice, eu venho com o tracinho exatamente onde vai ficar o meu vértice. Se eu quiser que o meu vértice fique aqui no meio da minha reta, da minha primeira reta, eu posso vir, medir aqui, só que aí eu tenho que fazer um tracinho aqui, dizendo que quando eu vier traçar a minha outra reta, o vértice dessa minha reta, o encontro dessa reta aqui com essa outra reta que eu vou traçar, teria que ser aqui, ok? Mas eu vou optar por esse ângulo ficar exatamente no início da minha reta, da minha primeira reta. Então, se é um ângulo obtuso, é um ângulo maior que 90 graus, vou escolher fazer um ângulo de 110 graus. Então, posiciono corretamente a minha reta, posicionando corretamente a minha reta, o meu transferidor na minha reta, eu venho aqui até os 110 graus. E aí, venho traçar a minha reta, exatamente onde eu medi com esse tracinho do transferidor, para indicar que era meu vértice, ok? Então, eu venho aqui, traço a minha outra reta, Gente, é opcional vocês colocarem as flechinhas no final das suas retas, ok? É opcional, porque fazendo esses tracinhos, vocês vão indicar que são retas. Se eu não faço esses tracinhos, eu indico que é uma semi-reta, mas não tem problema não, tá? Ângulos são formados por retas ou por semi-retas, ok? Venho aqui, faço o semicírculo para indicar que aqui é um ângulo, venho medir normalmente. Como vocês podem observar, né? Eu inicio da parte interna, então é da parte interna que eu vou observar, do 0 até 110 graus. Formou exatamente 110 graus, então o meu ângulo de 110 graus é o meu ângulo obtuso, porque é maior que 90 graus. O ângulo agudo está construído também, ângulo de 60 graus, que é menor que 90 graus, ângulo agudo. Então, de 60 graus. O ângulo reto construído com 90 graus, exatamente. E o ângulo raso construído com 180 graus. Só recapitulando,
Para medir com o transferidor de 360 graus, transferidor de volta completa, vocês precisam acompanhar essa partezinha baixa. No transferidor de meia volta é mais fácil, porque a parte baixa é exatamente onde tem o tracinho. No transferidor de 360, eu tenho o tracinho abaixo da partezinha mais baixa do meu transferidor. Mas eu tenho que seguir... Do transferidor de 360 graus, eu preciso seguir essa partezinha mais baixa que fica no meu vértice, exatamente no meu vértice. Já no transferidor de 180 graus, eu sigo a parte baixa, exatamente na parte baixa eu tenho o tracinho. Então, se eu seguir a parte baixa ou o tracinho, colocando no vértice, vai estar certo, porque eles dois se encontram no mesmo local. Agora, no transferidor de 360 graus, eu preciso acompanhar a minha partezinha baixa. Medindo agora os meus ângulos com o transferidor de 360 graus. Então, a partezinha baixa vai ficar no meu vértice, exatamente no meu vértice. E, nesse caso aqui, vou considerar a parte interna, tá? Que começa no 0, girando completamente, chega ao 360, ok? Então, aqui está do 0 até 110, exatamente 110. Então, 110 graus. Nesse aqui, eu venho do mesmo jeito. A partezinha mais baixa do meu transferidor, eu coloco no vértice e direciono exatamente o 0. Agora, a parte externa, porque o meu ângulo está do lado direito. Quando o meu ângulo está para o lado direito, a abertura das minhas retas que formam o ângulo está para o lado direito, eu utilizo a parte externa, porque o 0 está na esquerda. Então, venho exatamente do 0, observo, está exatamente nos 60 graus, ok? E aqui, se eu for medir também, observando que o vértice precisa ficar nessa partezinha mais baixa, ok? Então, do 0 até exatamente, do 0 até exatamente 90 graus. Vocês têm que ajustar bem direitinho para todas as linhas ficarem nos locais apropriados, porque senão a medição vai dar incorreta. Então, vamos medir aqui também, dá exatamente 180 graus, medindo daqui para lá também vai dar 180 graus, ok?